segunda parte da nossa aula diz respeito à organização do texto dissertativo. Toda atividade que a gente vai fazer, seja ela intelectual ou manual, ela tem que ter uma programação, um começo, meio e um fim. O texto dissertativo não foge dessa regra, né? E aí essa divisão do texto a gente vai chamar de organização. Primeira parte a gente fala de introdução, que é onde a gente vai apresentar para o nosso interlocutor o assunto e a ideia principal do que a gente vai tratar. A segunda parte é o desenvolvimento, onde a gente vai discorrer, inteirar o interlocutor sobre os aspectos, os detalhes do assunto e colocar a nossa argumentação, nosso ponto de vista. E a terceira fase é quando eu concluo, reforçando o meu ponto de vista e dando a chance do meu interlocutor de fazer uma análise crítica sobre o assunto que eu discorri. Esta divisão da dissertação em 3 partes faz com que cada parte tenha as suas especificidades, as suas características próprias e o emissor do texto, aquele que está construindo o texto, ele tem a obrigação de cumprir essas regras para não ser penalizado na hora da avaliação. A introdução, ela serve para deixar bem claro para o interlocutor, para o leitor, o assunto a ser tratado no texto. Normalmente, ela gasta um parágrafo. A gente fala normalmente porque tem gente que tem uma necessidade, dependendo do assunto, de fazer uma introdução mais enxuta. Às vezes gasta 2 parágrafos, mas normalmente é um parágrafo só. E você, na introdução, faz uma contextualização da temática, às vezes contextualização social ou temporal, apresenta a sua ideia para o leitor já saber mais ou menos o rumo que o texto vai tomar. Então, dependendo da introdução, o leitor já conhece a sua opinião e já sabe o tipo de argumentos que você vai desenvolver no decorrer do texto. A segunda parte do texto é o desenvolvimento, e é uma parte muito importante em que a explanação, a dissertação é muito valorizada, porque você vai inteirar o seu leitor do assunto, às vezes ele não conhece o assunto, então você disserta, você mostra o seu conhecimento sobre esse tema, e a partir dessa explanação que você faz para o seu leitor dos fatos importantes, dos acontecimentos importantes, das características do que você está tratando, você já começa a argumentar em cima dessa explanação. Então, não existe a argumentação sem você dissertar, fazer com que o seu leitor tome conhecimento do que você está falando, do que você passe esse conhecimento para ele. Então, o desenvolvimento, ele pode ser feito em 2 parágrafos, 3 parágrafos, dependendo o tipo de texto que você vai fazer, se é para um jornal, se é uma redação de escola, cada texto tem um tanto de linhas, então você vai fazer esse desenvolvimento de acordo com o tipo de texto que você está produzindo. Neste desenvolvimento, então, você não pode deixar de inteirar o seu leitor sobre o que é importante do tema e já começar a posicionar-se sobre a sua ideia, sobre a sua tese. Assim como a introdução deve servir para falar, comunicar o leitor de que você vai tratar e a sua ideia, o desenvolvimento, ele vai fazer com que você, acabei de falar lá atrás, explane todo o seu conhecimento sobre esse assunto, dê conhecimento ao leitor de que você está por dentro do que você está falando, e para isso você vai utilizar de estudos que você fez na área e vai comprovar a sua explanação, fazendo com que os seus argumentos sejam comprováveis. Você vai usar fatos, datas, exemplos, argumentos que você sabe que a qualquer hora que o leitor queira, ele pode comprovar que você está falando
o que é verdadeiro sobre o assunto. Então, a explanação é um conhecimento e a argumentação é um tipo de convencimento que você vai ter que usar estratégias comprováveis. E, além disso, o desenvolvimento, à medida que você for desenvolvendo essa explanação e essa argumentação, você já vai encaminhando o seu leitor para concluir junto com você, junto com seus argumentos, a sua ideia na conclusão. A conclusão, diferente do que muitos pensam, é uma parte importantíssima do texto. Às vezes, é na conclusão que você consegue reafirmar um argumento que você teve lá no desenvolvimento, tirar alguma dúvida que o leitor ainda tem sobre o assunto. Então, é a chave de ouro do seu texto, é a boa impressão que você vai deixar, né? Você vai amarrar o texto sintetizando o que você disse lá em cima. Ela não deve ser, nenhum texto deve ser encerrado abruptamente, ele deve ter um encaminhamento de conclusão com fechamento das ideias, né? E sempre apontando, no caso da dissertação argumentativa para o Enem, apontando alguma estratégia, alguma solução para o problema de que você está tratando. A importância da conclusão pode ser dimensionada pelas maneiras com que a gente costuma fazê-la. Existem 3 maneiras bem simples que são muito usadas para terminar um texto. A primeira delas é quando você vai lá na introdução e capta a sua tese, traz para a conclusão e reafirma o seu argumento, tentando confirmar a adesão do leitor à sua tese, à sua ideia, ao seu ponto de vista. A segunda maneira é quando você faz um resumo de tudo que você falou no desenvolvimento, um resumo bem sintético, fazendo com que fique bem claro as suas ideias, os seus argumentos. E a terceira maneira, que é a mais visualizada, a mais testada, porque vale ponto no Enem, é quando você usa a conclusão para confirmar a sua argumentação e dar ideias, sugestões para a solução do problema, porque toda tese parte de uma problemática, de um problema. Um tema que é tratado tem um problema e você argumenta sobre esse problema e no final, na conclusão, você é convidado, como é o tipo de texto do Enem, a dar uma sugestão para a resolução dessa problemática. Então, essas 3 soluções são as principais maneiras da gente terminar um texto dissertativo argumentativo. Vai depender do seu estilo, o que você acha que é mais fácil para você, ou depender do tema, a maneira como que você vai concluir o texto. No Enem, você é convidado a deixar a sua ideia para a resolução do problema. Então, você pode, ao mesmo tempo, retomar a sua tese para confirmar as sugestões que você tem de solução dessa problemática. No nosso encontro do Zoom, nós vamos corrigir a atividade que eu passei na lista 2 e vamos ler um texto que, na verdade, é uma redação nota 1000 do Enem, para a gente tentar diferenciar as 3 partes de um texto. Bem escrito, né, em que o leitor consegue discernir o que precisa na introdução, o que precisa no desenvolvimento e o que precisa para concluir. Então, nós vamos fazer a leitura e a discussão do texto no encontro do Zoom. Leiam o texto para já vir com a leitura preparada para vocês fazerem as suas observações e as suas críticas. Até lá!